E aí, galerinha do nono ano, beleza pura sem mistura, galerinha. Professor Jefferson aqui com vocês do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar. O ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Galerinha, é o seguinte, hoje você faz aí mais 4 questões, né? Vamos ver quanto dá aqui tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, 32. Aí, rapaz, se você estiver seguindo bem direitinho a ordem, né? Hoje é para você completar aí 32 questões. É isso aí, galerinha. Então, hoje nós vamos estudar aí 32 questões. 32 questões para você entregar no dia 30, sexta-feira, né? Eu vou receber as 30 questões. Se você seguir o roteiro direitinho, hoje você completa as 32. Beleza. E aí ainda ficou com sobra de 2, né? Show de bola. E dia 30 também, sexta-feira, vai ser o seminário. Galerinha, só explicando alguma coisa sobre o seminário. O seminário eu falei para fazer em equipe, se quiserem fazer, né? Não é obrigatório fazer, mas em equipe até de 3 alunos se quiserem, que é para vocês trocarem ideia, trocar conhecimento. Às vezes um aluno tem uma dúvida numa questão, o outro tem outra, aí se ajudam, vão trocando ideia, certo? Mas cada aluno tem que fazer 5 questões, cada aluno da equipe, certo? Se for uma equipe de 3 alunos, são 15 questões, 5 para cada um. Entendeu aí? Então não tem assim muita diferença. A única diferença é que vocês poderiam ter interagido, né? Ou ainda podem se quiser. E lembrando, não é para interagir de maneira presencial, porque a gente não está autorizando isso. Se vocês quiserem se reunir presencial é por conta e risco de vocês, certo? Não é autorizado pela escola, não. Aí vocês se reúnem pelas redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, sei lá como é que vocês se comunicam aí. Tá bom? Então, cada aluno grava um videozinho resolvendo 5 questões, show de bola. Uma dica, você pode resolver a questão, certo? Deixar ela bem organizadinha lá, os cálculos, e você pode gravar o vídeo explicando apenas, certo? Você não precisa literalmente resolver, ali gravar o vídeo resolvendo a questão inteira, porque às vezes tem questão que demora, né, a resolver. E aí você vai prolongar muito o vídeo. Então você pode resolver a questão antes, deixa os cálculos tudo organizado no caderno. Aí você vai e grava o vídeo explicando como foi que você resolveu, como foi que você chegou naquele resultado. Beleza? Então muito bem. Galerinha, é o seguinte, o nosso tema de hoje é bem interessante, é praticamente um complemento da aula passada, certo? Na aula passada nós vimos polígonos inscritos. Hoje nós vamos ver os polígonos circunscritos, tá ok? Então fica ligado aí, tudo dentro da ideia de polígonos regulares, ó. Então vamos ver aí algumas relações adicionais, certo? Relações entre dois polígonos semelhantes. Quando é que você identifica aí uma relação, dois polígonos semelhantes? Qual a relação que você pode traçar sabendo que dois polígonos são semelhantes? Você tem 3 relações aí que podem ser traçadas, certo? Entenda aqui primeiro, ó, dois polígonos regulares com o mesmo número, ó, mesmo número de lados, eles são semelhantes, certo? Isso, o polígono tem que ser regular, beleza? O que é um polígono regular, professor? Ele é equiângulo e equilátero, lembra? Equiângulo e equilátero, ou seja, lados iguais e ângulos iguais, certo? Então tem lados e ângulos iguais, beleza? Isso é um polígono regular, certo? Então quando você tem dois polígonos regulares com o mesmo número de lados, então você tem polígonos semelhantes. E aí tomemos, por exemplo, dois hexágonos semelhantes, certo? Aí aqui são dois hexágonos, um menor e um maior. Então você pode traçar, você tem a ideia aqui que tem a mesma quantidade de lados e eles são polígonos regulares. Então você pode traçar 3 relações com relação ao perímetro. Professor, o que é uma relação? É uma igualdade de razões. Lembra disso? Um exemplo, ó, A sobre B, que é uma razão, igual a C sobre D. Aqui outra razão, ó.
Então isso é uma relação, né? Você traça uma relação aí, que é também uma proporção, né? Então você traça essa relação, ó. A igualdade aí de razões, que é a mesma coisa de proporção, certo? Muito bem. Então vamos traçar algumas relações aí, ó. Você tem, galerinha, o perímetro, ele pode ser representado assim, ó. Perímetro. Ele pode ser representado assim, ó, 2P. Beleza? Perímetro ele é representado assim, 2P. Show de bola? Tranquilo. Aí fique ligado nas relações, ó. Você tem as relações com relação ao lado, certo? E os perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais aos seus respectivos lados. Então, como é que você pode fazer essa relação aqui, ó? Vamos colocar aqui em relação ao lado, em relação ao lado. Você pode dizer, ó, que 2P sobre 2P' é igual a L sobre L'. O que é isso aqui, professor? Vamos explicar agora. Esse 2P é o perímetro desse daqui, ó. 2P. E o 2P' é o perímetro desse aqui, ó. 2P'. Certo? 2P e 2P'. Então o perímetro desse polígono menor dividido pelo perímetro do polígono maior, ou vice-versa, tanto faz, né? Vai ser igual ao lado sobre o outro lado. Que lado? Vou dizer aqui, ó. O L, ele está representando por esse lado aqui, ó. É D, né? Ó. E aqui o L' está representado pelo E', D'. Entenda. Se aqui em cima você colocar a medida do perímetro do lado do polígono maior, aqui em cima você vai ter que colocar o lado do polígono maior. Entendeu? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que esse 2P aqui vale 5. Vale 5 não, vale 20. E esse lado do polígono menor vale 5. Um exemplo, só dando um exemplo aqui. Aí, vamos dizer que esse 2P', que é o perímetro do polígono maior, vale 30. E esse lado aqui, L', que é o lado do polígono maior, vale 6. Vou colocar aqui 32. E aqui 8. Certo? Beleza aí? Então entenda. Se aqui, ó, em cima, eu colocar a medida do polígono, do perímetro do polígono menor, que é 20, vai ficar 20 sobre. Aí aqui vai ser o perímetro do polígono maior, que é 32, né? 32. Isso aqui vai ser igual. Não, acho que aqui tinha que ser 30 mesmo. 30, 20 por 30, dá 2 terços. Fazer proporcional aqui para dar certo. E aqui 4. Certo. Pronto, agora vai dar certo. Certo? Aí, já que o perímetro aqui em cima, nesse numerador, eu coloquei o perímetro do polígono menor, esse lado aqui, ó, o numerador do lado aqui vai ter que ser também o lado do polígono menor, que vai ser 4, ó. 4 sobre. Aí agora, ó, L' vai ser o do polígono maior, sobre 6. Aí se eu dividir, ó, 20 por 30 vai dar o que? 2 terços. E aqui também, ó, se eu simplificar por 2, ó, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Tá vendo? Ó? Isso aqui tem que ser igual. Então essa é a relação, essa é a ideia. Você pode fazer uma relação entre o perímetro aí e o lado, beleza? Perímetro do polígono menor dividido pelo perímetro do polígono maior é igual ao lado do polígono menor dividido pelo lado do polígono maior. Certo? Show de bola. Então guarda essa primeira aí, ó. Essa primeira relação. A outra relação é em relação ao raio. Que é a mesma coisa, pessoal, ó. 2P, que é o perímetro do polígono menor, dividido por 2P', que é o perímetro do polígono maior, vai ser igual ao raio do polígono menor dividido pelo raio do polígono maior. É a mesma ideia, certo?
E em relação ao apótema também, ó, em relação ao apótema. É a mesma ideia, ó. Perímetro do menor dividido pelo perímetro do maior vai ser igual ao apótema do menor dividido pelo apótema do maior. Certo? Então essas aí são as três relações que você pode ter com relação aos polígonos semelhantes, ok? Polígonos semelhantes. Você tem dois polígonos semelhantes, então você pode traçar essas relações para encontrar aí as respostas. Você pode fazer com relação ao raio, com relação ao lado, com relação ao apótema. Tranquilo? Se alguma dúvida, vocês perguntam aí, tá bom? Vamos aqui agora para polígonos circunscritos a uma circunferência. Pessoal, nós vimos polígonos inscritos, não foi? Inscritos. O que são polígonos inscritos? São polígonos que estão dentro da circunferência, certo? Dentro da circunferência. E o que é um polígono circunscrito? Adivinha? São os polígonos que estão fora da circunferência. Entendeu? Então, inscrito, o polígono está dentro da circunferência. E um polígono circunscrito está fora da circunferência. Então, essa é a ideia. Então, você observa aqui, ó. Um polígono está circunscrito a uma circunferência quando todos os seus lados são tangentes à circunferência. Ó, todos os lados do polígono, aqui é um lado, né? Ele é tangente à circunferência, ou seja, ele toca a circunferência em um só ponto. Ó, esse outro lado aqui também é tangente, ó, ele toca a circunferência em um só ponto. E esse lado aqui também é tangente, toca a circunferência em um só ponto. Faz de conta que é uma reta, né? Tanto o triângulo circunscrito como o quadrado circunscrito, né, o quadrilátero, como o hexágono circunscrito. Certo? Pode olhar aqui os seus lados, os lados de um polígono circunscrito, eles tangenciam a circunferência. Ou seja, eles são tangentes à circunferência. Os lados de um polígono circunscrito, eles tocam a circunferência em apenas um ponto. Ou seja, os lados são tangentes. Ok? Muito bem. E você observa aqui um detalhe. Ó. Observa um detalhe. Você pode traçar essa relação aqui, ó, quando você tem um quadrilátero, né? Em um quadrilátero circunscrito, certo? Um quadrilátero circunscrito, você pode fazer essa relação aqui, essa igualdade, ó. Os lados opostos são iguais à soma dos outros dois lados, certo? A soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois lados. Ó, eu estou pegando o lado CD, que é aqui, ó, CD, não é Carlos Daniel, é CD, mais o lado AB, certo? Se eu somar esses dois lados que são opostos, essa soma vai ser igual à soma dos outros dois, entendeu? Ó? O AD mais o BC. Entendeu a jogada? Pego dois lados opostos e somo. Essa soma vai ser igual à soma dos outros dois lados. Que é um quadrilátero. Entendeu? Entendido aí, né, negada? Galerinha. Então essa é uma das propriedades aí que você pode entender. Tem outro detalhe que é importante você saber, que é aquela relaçãozinha do lado, né? Você tem, como é que você encontra o lado e o apótema em função do raio, tá ok? Vamos fazer aqui um negocinho legal, uma tabelinha aqui, ó. Você tem o apótema, você tem o lado, até colocar aqui mais distante para ficar melhor. Tem o apótema e tem o lado. Aí você tem aqui o triângulo que tem três lados, você tem o quadrado, quatro lados, você tem o hexágono. Um hexágono com 6 lados, beleza? Então, como é que você... Isso aqui, preste atenção, são polígonos circunscritos, certo? Polígonos circunscritos.
circunscritos. Beleza? Fique atento nisso, porque nós vimos na aula passada essas relaçõezinhas aqui no polígono inscrito, nos polígonos inscritos. Agora nós vamos ver nos polígonos circunscritos, certo? É bem tranquilo, galera. Ó, você vai só pegar o apótema, ele é igual ao raio nesses polígonos que são mais comuns, vamos dizer assim, né? No triângulo, no quadrilátero e no hexágono. São os polígonos mais comuns trabalhados aí na inscrição e na circunscrição, certo? O apótema, você lembra que é essa distância aqui, ó, do centro, né, até o lado do polígono, certo? Ó, centro até o lado do polígono, do centro até o lado do polígono, beleza? Então, quando você faz isso aí, galera, você está encontrando o apótema, que é o próprio raio, não é não? Porque não está indo do centro, ó, da circunferência até a extremidade da circunferência. Então é o raio. Então o apótema desses polígonos é igual ao raio, certo? Beleza? Dos polígonos circunscritos, não confunda. Polígonos inscritos é outra coisa que nós vimos na aula passada. Aí você pode ir lá e dar uma conferida. Agora, os polígonos circunscritos, o apótema é igual ao raio em todos esses três casos aqui, do triângulo, do quadrilátero e do hexágono. Agora, quando você parte para o lado, aí muda, né? O macetezinho, você coloca 2R em cada um, ó. 2R, 2R. 2R, 2R, 2R. Beleza? Aí você, no primeiro e no último, você coloca a raiz de 3. Ó. Mas o último você divide por 3. Certo? Então é assim que você monta aí a tabelazinha para encontrar o apótema e o lado desses polígonos circunscritos. Beleza? Vou traçar aqui, ó. Certo? Então o apótema do triângulo é o raio, o apótema do quadrilátero é o raio, o apótema do hexágono é o raio. Agora o lado do triângulo é 2 raio, raiz de 3. Esse R aqui é o raio, certo? O lado do quadrilátero é 2 vezes o raio. E o lado do hexágono é 2 vezes o raio vezes raiz de 3 dividido por 3. Tá bom? Você tem de decorar isso aí, que ajuda na hora de você resolver as questões. Beleza? E os polígonos regulares circunscritos, ele tem no livro aí, ele traz uma relaçãozinha para você entender aí que um tipo de relação que você pode fazer, né? Ó, observe na figura 2 polígonos, um inscrito e outro circunscrito à circunferência de raio R. Então você pode fazer uma relação entre esses polígonos. Você vê que tem a circunferência aqui no meio, né? Aí por dentro, ó, inscrito você tem um hexágono e circunscrito também você tem um hexágono. Beleza? Então você tem um polígono inscrito e um circunscrito, um dentro e um fora. Esse R aqui, ó, é o raio, tá bom? Esse A minúsculo aqui, ó, o A minúsculo, N é o apótema, do que está inscrito. Beleza? É o apótema do inscrito. Show de bola. Esse Azão aqui, ó, vou colocar ele bem aqui. Esse Azão N é o apótema do circunscrito. Certo? Tá dizendo que o apótema do circunscrito é igual ao raio. Foi o que nós vimos aqui, não foi, ó? O apótema do circunscrito, ó, em qualquer um desses 3 polígonos é igual ao raio, o apótema. O apótema é igual ao raio. Beleza. Esse Lzinho N aqui, ó, é o lado do inscrito. Cuidado que no livro de vocês houve uma trocazinha aí, houve uma confusãozinha, certo? Então você corrige aí.
A primeira medida que tem aí da anotação, a medida do lado do polígono regular inscrito, é o L minúsculo, certo? L minúsculo. E o L maiúsculo aqui, ó, é o lado do polígono circunscrito. Beleza? Show de bola. Então o livro ensina que você pode fazer uma relação, ó. O lado do polígono inscrito, que é o Lzinho, certo? Esse N aqui, pessoal, é porque vai identificar qual é o polígono. Se for um hexágono, vai ser L6. Se for um quadrilátero, L4. Se for um triângulo, L3, entendeu? Aí por isso que ele coloca LN, certo? Aí esse lado do polígono inscrito dividido pelo Lzão N, ó, que é o lado do polígono circunscrito, vai ser igual ao apótema do polígono inscrito dividido pelo raio, certo? Que é a mesma coisa de fazer assim, ó, apótema do polígono circunscrito. Então a relação é essa, ó. O lado do polígono inscrito dividido pelo lado do polígono circunscrito é igual ao apótema do polígono inscrito dividido pelo apótema do polígono circunscrito. Visto que esse apótema do circunscrito é o próprio raio, então você pode reescrever essa relação assim, ó. Lzinho sobre Lzão N igual ao apótema do inscrito dividido pelo raio, certo? O apótema do circunscrito, do polígono circunscrito, não é o raio? Então você pode reescrever dessa forma, beleza? Então é isso aí que nós tínhamos de ver hoje, certo? E vamos para as questões. Treinar o conhecimento aqui, ó. Calcule a medida do lado. Você vai ter que marcar o lado de um triângulo. Opa, equilátero, né? Equilátero circunscrito. Então você vai calcular o que? L3. Do circunscrito há uma circunferência de raio. Aí ele quer o L3 e ele te deu o raio, que é 2 raiz de 3. Eu vou usar o raio, tanto faz se usar minúsculo como minúsculo. Minúsculo como maiúsculo, certo? Então, quem é o L3 do polígono circunscrito a uma circunferência? Polígono, que é um triângulo equilátero aí no caso, né? Então, você pode fazer aquele macetezinho lá, ó. Você tem o triângulo, tem o quadrilátero e tem o hexágono. Certo? Aí você tem o apótema e tem o lado, né? Aí aqui, ó, o 3, o 4 e o 6. Aí você vai fazer o que? Aqui é o R em todos, né? Ó. O apótema é igual ao R dos polígonos circunscritos. E aqui você vai fazer o que? 2R, 2R, 2R. Sabendo que esse é raiz de 3 e esse é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Show de bola. Aí ele não quer o L3. O L3 é aqui, ó. 2R, raiz de 3, né? Ó. L3. Então você vai fazer lá, ó. L3 é igual a 2R, raiz de 3. L3 vai ser igual a 2 que multiplica R. Quem é o R? Ele me deu na questão, ó. 2 raiz de 3, que multiplica raiz de 3. Então L3 vai ser igual. Aqui é só matemática pura agora, né? Ó. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. L3 vai ser igual a 4 que multiplica. Raiz de 9 é 3. L3 vai ser igual a 12 centímetros. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Calcula a medida do lado de um quadrado circunscrito. Aí, ó, L4, né? Ele quer o L4. Há uma circunferência de raio 8. Aí ele te deu também o raio 8. Vamos para a tabelinha, para a gente treinar, ó. É assim que você treina. Cada questão você faz. Ah, professor, eu tô com preguiça de fazer. Então você não quer aprender, né, pai? Você tem que fazer, ó. Então, o apótema e o lado. O apótema é o próprio raio, isso dos polígonos circunscritos. Aí aqui o lado vai ser, ó, 2R, 2R, 2R. O primeiro é raiz de 3 e o último raiz de 3 sobre 3. Show de bola. Aí ele quer o L4, né? Ó, o L4 é 2R. L4 é igual a 2R.
L4 vai ser igual a 2 que multiplica 8. Que o R é 8, ó. O L4 é igual a 16 centímetros. Fácil, não é não? Sossegado. Vamos para outra questão. Calcule a medida do hexágono regular circunscrito. Hexágono é L6, não é não? Beleza. Há uma circunferência de raio 4 raiz de 3. Então ele deu o raio, que é 4 raiz de 3. Vamos fazer a tabelinha de novo. Professor, de novo? Oxente. Como é que tu vai treinar, pai, se não fizer? Tem que fazer, ó. O apótema e o lado, ó. O apótema é o próprio raio. Fácil, né? O lado vai ser 2R, 2R, 2R. Aí raiz de 3 no primeiro e raiz de 3 sobre 3 no último. Chegou por último, então vai dividir por 3. Chegou por último, né? Não mandei de chegar por último. Então ele quer o L6. Ó. O L6 é isso aqui tudinho, ó. L6 é igual a 2 raiz de 2 raio, raiz de 3 sobre 3, não? Então vamos só substituir agora, pai, ó. L6 vai ser igual a 2 o raio, que é 4 raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 sobre 3. Ô, 3 feio medonho, parece o dono. Ó, 3. Ou mais feio ainda. Menos feio, agora dá pra passar. L6 vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 sobre 3. L6 vai ser igual a 8 que multiplica 3. Ó, raiz de 9 não é 3? Dividido por 3. 3 cancela com 3, né? L6 vai ser igual a 8 centímetros. Entendeu a jogada aí? Bem tranquilo, né? Então, galerinha, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida aí, entre em contato. Prepare-se para gravar o vídeo aí do seminário, certo? 5 questões. E entregar sexta-feira, dia 30. Beleza? Qualquer dúvida aí, entre em contato. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.